yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club. At the senior executive level. Yes, that I felt betrayed. Since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was zero. Porque o Manchester United hoje, há muito tempo, é um cemitério, né? Por que o Manchester United é um fracasso? Nenhum jogador consegue ir bem lá, todos que pisam se afundam e desaprendem a jogar bola. Será que todos eles são ruins? CR7, Pogba, Sancho, Garnacho, Antony, De Gea. O que esses jogadores têm em comum? Vocês já pararam para pensar que todos tiveram problemas extra-campo que envolveram a diretoria e a comissão técnica em algum momento? Mas como um clube consegue ir de maior campeão da Premier League, 13 títulos, para um time medíocre que até mesmo o maior jogador de todos os tempos não consegue jogar bem? É sobre isso que vamos falar hoje. Manchester United, um cemitério de craques. Muitas pessoas dizem, o futebol é jogado, as decisões tomadas no ar-condicionado não influenciam o jogo, mas isso é totalmente o oposto. Imagine que você está vivendo no século passado, sobrevivendo do seu próprio plantio e necessita cortar uma árvore. Antigamente era usado um serrote que precisava de 2 pessoas para cortar, uma em cada ponta, aplicando forças iguais nos 2 lados. Digamos que um dos lados sejam os jogadores do United e o outro a comissão técnica e a diretoria. Ambos precisam estar em perfeita sincronia, caso contrário o objetivo não será atingido. E é isso que acontece no Manchester. Desde a saída de Alex Ferguson e a chegada da família Glazer como donos do clube, o time não consegue ser o que era 20 anos atrás. Eu diria que o United passa por algo parecido com o que o São Paulo passou desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Um grande ídolo se vai, a régua fica extremamente alta, e a torcida, os diretores não têm paciência com os sucessores e nem o entendimento de que o que passou não volta mais. A pressão é muito alta em Manchester, e a raiz do problema começa aqui. Afinal, a dança de técnicos que tem o Manchester United faz com que nenhum jogador se firme no time e tenha tempo suficiente para assimilar a ideia do treinador. Todos os treinadores que passaram até aqui fracassaram, assim como as estrelas que passaram pelo time também. Di Maria, Ibrahimovic, Juan Mata, Lukaku, entre outros. Mas pra mim, a bola de neve explode com a chegada de Erik ten Hag, que foi contratado como o salvador da pátria, sendo contratado do Ajax. Algo que eu já discordo. Um treinador que conseguiu ganhar em um clube pequeno, mas que não tem muita história, sendo levado a uma posição equivalente a um ditador no Manchester United. É claro que os jogadores já não desempenhavam bem no United antes da chegada dele, mas o que aconteceu na gestão dele foi impressionante. Um número de casos similares em que Ten Hag teve problema e jogadores que falharam. CR7, Antony, Onana, De Gea, Sancho, Garnacho e Rashford. Devem ter muitos mais, como o Maguire, mas esses são os que eu lembrei. Todos esses jogadores foram contratados a peso de ouro, ou já estavam no time e jogavam muita bola mesmo, mas caíram de produção drasticamente e tiveram problemas com o Ten Hag em algum momento, muitas vezes por coisas bobas. Primeiro o caso do CR7, que havia sido contratado da Juventus, e aqui eu vou ser um pouco mais técnico, eu vou falar para vocês os números da temporada de cada um desses jogadores que eu escolhi para exemplificar para vocês. O CR7 chegou da Juventus jogando 45 jogos na temporada e fazendo 36 gols e dando 5 assistências. Uma temporada padrão na vida de Cristiano Ronaldo. Já na temporada de 2021-2022, quando o Cristiano é contratado do United, é comandado por Solskjaer, ainda tem um período que tem o Ralf Rangnick também, o CR7 jogou 39 partidas, fez 24 gols e deu 3 assistências. O desempenho continua ali na mesma. Ele foi o salvador do United nessa temporada, né? Então ele começava a temporada de 2022-2023 com a esperança de gols no time, mas por conta de problemas pessoais, o CR7 acabou perdendo a filha e isso o abalou muito. É algo esperado, né? Mexe com o ser humano. E também era esperado que os diretores e a comissão técnica dessem a ajuda necessária ao craque do time, mas eles trataram o Cristiano como um moleque da base, baladeiro que faltou nos treinos simplesmente por falta de compromisso. Mas não foi isso que aconteceu.
A família precisava dele, porém faltou essa compreensão aos diretores. E a Ten Hag, que tentou imitar o Alex Ferguson com as punições e a mão firme que o Ferguson tinha com o time. Mas ele esqueceu que para você ter mão firme com alguém, você também precisa ser um ótimo líder e aquela pessoa gostar de você a ponto dela se anular para fazer a sua vontade. E o CR7 acabou indo de titular absoluto e salvador da pátria em uma temporada a um reserva qualquer que nem sequer entrava nos jogos. E os números da temporada de 2022-2023 do CR7 são assombrosos no United, pois ele jogou 10 partidas, em apenas 4 ele foi titular e fez apenas um gol. Um gol. Como o cara vai de artilheiro do time, salvador da pátria na Champions League, onde ele classificou o United para as eliminatórias, coisa que já não acontecia há muito tempo, ele vira banco de reservas, rapaziada, simplesmente porque o time gostava de marcar pressão e ele já não tinha condição física de marcar pressão. E também por uma briga boba com o Ten Hag, onde o próprio CR7 disse que se sentiu traído por Ten Hag pela diretoria, pela forma como foi conduzida a situação, e também havia uma panelinha entre os jogadores para que ele saísse do time. Isso é simplesmente absurdo, mas isso não foi um caso isolado. Teve outros jogadores também que passaram. Agora, algo parecido com o CR7 foi o Sancho, que ele chegou no United a peso de ouro e jogando muito. E na temporada de 2020-2021, o Sancho, rapaziada, fez 38 jogos, 16 gols e 18 assistências no Borussia Dortmund, sendo um jogador extremamente importante, o principal jogador do projeto do Dortmund. Tem esses números, essa temporada que fez ele ser contratado pelo United. E antes mesmo da chegada do Ten Hag, o Sancho estreou na temporada de 2021-2022. Fez 38 jogos, 5 gols e 3 assistências. Vocês conseguem ver essa queda de produtividade de 2 dígitos de gols, 2 dígitos de assistência para mínimo do mínimo do mínimo, sendo titular em poucos jogos. Isso se repetiu para Sancho na temporada de 2022-2023 com Ten Hag, que ele fez apenas 7 gols e 3 assistências em 41 jogos. E incrivelmente aquele cara que foi contratado a peso de ouro e jogando muito, no United na mão do Ten Hag virou um Ribamar da vida. Além de que o técnico não teve profissionalismo para lidar com a situação e disse abertamente em uma entrevista que o jogador inglês não treinava com intensidade e, portanto, não merecia ser escalado. Aí começou todo o problema com o Sancho, pois o jogador desmentiu o Ten Hag quase que no mesmo momento na rede social. E mais uma vez a diretoria apoiava a decisão de Ten Hag ao afastar Sancho. Até que o jogador pedisse desculpas. Comportamento bobo para um líder, né? Como você vai afastar alguém que, para o seu trabalho ser bom, você precisa que aquela pessoa desempenhe um bom futebol. Você precisa que aquela pessoa esteja bem mentalmente. E aí você vai, afasta o cara do clube simplesmente por essa bobeira e diz que ele só vai voltar se ele pedir desculpas. Isso é sacanagem, né? Isso acabou terminando com o Sancho retornando pro Borussia. E adivinhe, o Sancho voltou a jogar bem. Será que é coincidência? Agora nós temos Antony e Onana. São as bolas da vez que estão tendo problemas com o Ten Hag. Antony também chegou a peso de ouro do Ajax, jogando muito, aliás. Já havia sido treinado por Ten Hag lá no próprio time holandês. Por um breve momento, ele até que estava jogando bem, sendo decisivo no United. Mas após um problema pessoal, mais uma vez a diretoria e Ten Hag conduziram o caso de forma errada. E aquilo que eram flores na chegada do Antony se tornou um pesadelo, pois o jogador não conseguiu desempenhar bem novamente. Para ilustrar, eu vou mostrar os números do Antony no Ajax e no United para a gente fazer essa comparação novamente. O Antony no Ajax fez 34 jogos, 13 gols e 10 assistências na temporada de 2021-2022. Já no Manchester United, em 2022-2023, ele fez 46 jogos, 9 gols e 5 assistências. Aqui a gente já vê uma queda de produtividade. Já na temporada de 2023-2024, essa atual temporada, é absurdo a queda de produção do Antony, que foi quando começou a surgir esse problema. Ele tem 30 jogos, 2 gols e 1 assistência. Simplesmente absurdo essa queda de desempenho do Antony. Mas ainda tem uma queda de desempenho pior ainda, que é a do goleiro Onana. Ele chegou como um dos melhores goleiros do mundo, levou a Inter até a final da Champions com defesas absurdas, mas ao pisar no Old Trafford, ele virou o Maguire goleiro. Sofreu diversos frangos, entregou diversos gols e tinha desempenhos desastrosos, cometendo erros que um goleiro não pode cometer de maneira nenhuma.
Mesma situação que aconteceu com o Maguire na chegada ao United. E eu vou ilustrar para vocês, porque essa situação do Onana, ela, com os números, você consegue perceber que a situação é extremamente maluca, rapaziada. Parece que o cara desaprendeu a jogar bola, igual acontece no Space Jam. Vieram alienígenas, sugaram toda a habilidade do cara e ele virou uma pereba. Pra vocês terem uma ideia, na temporada de 2021-2022 pelo Ajax, o Onana fez 16 jogos e tomou 12 gols. Já na Inter de Milão, na temporada de 2022-2023, ele fez 44 jogos e tomou apenas 37 gols. Bastante gols até, né? Mas vocês vão ver comigo que, comparando a temporada dele no Ajax, na Inter de Milão, com a temporada no United, é uma situação absurda. Olha só, ele fez 39 jogos no Manchester United. Só no campeonato inglês, ele tomou 39 gols. Nos demais campeonatos, Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, ele tomou mais 60 gols na temporada. Quase que o dobro de número de jogos ele tomou. Isso aqui é equivalente a 2 gols por jogo, quase. É loucura. E como você explica essa queda de produção de jogadores tão drástica? Obviamente que o Ten Hag não é o culpado pelo fracasso de todo jogador que pisa em Manchester, pois isso acontece bem antes dele chegar. Mas não dá pra saber qual a maldição que tem nesse clube, que os jogadores pisam lá e saem sem saber andar praticamente. Só recuperam o bom futebol em outro lugar. Porém, todos esses casos que eu citei acima têm algo em comum: uma péssima gestão por parte dos diretores que não sabem o que é ser líder, pois na maioria das situações o líder deve estar na linha de frente, defendendo seus comandados e estar junto pro que der e vier. Assim, você conquista a lealdade das pessoas. Como eu falei há um tempo atrás, se você é o técnico, você precisa convencer 22 caras de que eles precisam correr por você, eles precisam ganhar títulos por você. Porque se eles decidirem não correr, você simplesmente vai ser demitido. Então você precisa convencer aqueles caras. Mas me parece que não é o que a diretoria Ten Hag tem feito. Parece que os jogadores que necessitam deles e os jogadores que precisam convencer eles de que eles são bons o suficiente para estarem com o grandiosíssimo sósia do Guardiola. Por isso que é absurdo o número de jogadores que fracassam nesse time. Essa é a raiz do problema. Cristiano se sentiu traído. E aí eu pergunto para vocês, qual jogador vai dar o máximo de si por alguém que ele não confia e na verdade odeia? Nenhum fará isso. Nenhum. Pois além de jogadores de futebol, eles são trabalhadores. E no seu ambiente de trabalho, se você é maltratado, seu líder é péssimo, você vai trabalhar daquele jeito, filho, naquela nhaca. Não vai dar o seu máximo por alguém que não mereça. E algo similar a isso que eu acabei de explicar pra vocês aconteceu com o Messi e o Neymar no PSG. Uma total falta de controle no clube. Mas com o PSG é compreensível, pois é um clube nanico. Mas um clube do tamanho do United não pode deixar que isso aconteça, ainda mais quando a causa raiz é nitidamente quem controla o time e toma as decisões.